Olá, bom dia a todos. Agradeço muito, como sempre, o convite e a oportunidade da Cineia e de todo o grupo de estarmos aqui mais uma vez nessa casa de oração que o Centro Espírita Meimei, que tantas bênçãos traz para as nossas vidas, estarmos reunidos para estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos bons espíritos que trazem as mensagens do céu diretamente para as nossas vidas. E o conjunto de todas essas informações, de todo esse conhecimento, nós entendemos que é uma síntese do amor de Deus por cada um de nós, e com certeza essas informações constroem o caminho que verdadeiramente nos dão a oportunidade de alcançar a verdadeira felicidade. Então, estarmos juntos para estudar o que Jesus nos trouxe é uma possibilidade gigantesca de evoluirmos, de avançarmos e de buscarmos a tão almejada paz de espírito, que é uma dimensão onde a nossa mente e o nosso coração se encontram tranquilos, serenos e, logicamente, conectados com as leis de Deus. Então, nós estamos muito felizes por hoje poder, mais uma vez, estudarmos nessa casa de oração. Hoje, nós preparamos um tema para estudarmos que foi desenvolvido de uma forma muito natural e interessante. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês como nasceu o assunto que nós vamos desdobrar daqui a pouquinho. Então, o que eu quero deixar de alerta, antes de eu começar a contar como tudo ocorreu, é que muitas vezes nós ganhamos de presente, digamos assim, algumas sugestões da espiritualidade e infelizmente não nos atentamos tanto assim a esse alerta. Como assim um alerta? Como assim um presente? Um pensamento que às vezes passa na nossa cabeça. Por exemplo, uma pessoa que a gente ama muito, no meio da nossa rotina, do nosso dia a dia, no meio de uma atividade de trabalho, aparece muito forte a imagem de uma pessoa que a gente ama muito na cabeça. Será que isso talvez não seja um alerta da espiritualidade, uma oportunidade que nós temos, de alguma forma, de ajudar essa pessoa, às vezes só ouvindo ela se sentir melhor, mais tranquila, ou ela está precisando só de uma ligação para sentir que ela tem pessoas que acolhem ela, que amam ela, que estão preocupadas com ela, ou uma sugestão, vá até algum lugar, qualquer coisinha, qualquer pensamento que muitas vezes pode parecer corriqueiro, ou até mesmo a gente trate como um pensamento bobo, a gente não dá atenção muitas vezes. Isso é um alerta para algo que pode ser muito importante, não só para nós, mas para as pessoas que nos rodeiam. Então eu trouxe esse contexto todo porque foi exatamente isso que aconteceu comigo, para que a gente conseguisse desenvolver o estudo dessa manhã, e que nós já tratamos em outras casas de oração também, e que foi uma das vezes que eu me permiti prestar atenção em uma sugestão da espiritualidade, porque muitas, eu tenho certeza, eu deixo passar. Muitas vezes me vem alguém na cabeça e eu deixo a rotina me engolir e não me permito pausar para efetivamente dar atenção para algo que é muito especial. E só aproveitando o momento, nós estamos vivendo ainda, estamos atravessando a pandemia do coronavírus, e este momento, talvez de uma forma muito maior, macro, é também uma pausa. Uma pausa para que todos nós voltemos para dentro de nós mesmos para enxergar os alertas que estouram dentro das nossas mentes, dos nossos corações, e nós atropelamos eles sem dar bola para nada, porque nós ficamos envolvidos com muitas outras coisas, as quais, em grande parte, nem tanta importância tem assim para o nosso crescimento como espírito. Então que nós também aproveitemos essa pausa, vamos enxergar como um momento de pausa, para que nós possamos dar mais atenção para as inspirações que nos são dadas, para tudo aquilo que passa nas nossas mentes, para tudo aquilo que passa nos nossos corações, para tudo aquilo que passa dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente nem viu que isso acontecia com a nossa família, com os nossos amigos. Então,
essa introdução sobre o nosso tema é para isso, para nós ficarmos mais atentos. Então, qual que é o início dessa história toda? É o seguinte, lá no segundo semestre do ano passado, não me recordo bem qual mês era, a Catarina, que é minha noiva, ela tem um ateliê e ela faz produção de necessaires, vários produtos personalizados e tudo mais. Enfim, era um domingo de manhã e ela precisava de uma caixa de papelão para poder colocar os produtos e poder entregar para o cliente. Não tinha essa caixa de papelão. E era domingo. Tudo bem. Ela me ligou, porque ela estava lá no ateliê dela, eu estava em casa, falou, preciso de uma caixa de papelão, você pode ir no shopping comprar para mim? Eu falei, posso. E aí, isso era cedo, eu esperei ali dar umas 11 horas da manhã, tomei um banho, me troquei, fui para o shopping. Cheguei no shopping, o shopping estava aberto, entretanto, todas as lojas estavam fechadas. Praticamente todas as lojas fechadas. Consegui encontrar a loja aberta da caixa de papelão? Não. Era 11 horas e aí eu fui me atentar que o shopping só abria às 2 horas da tarde. As lojas, né? Aí eu pensei, eu não vou para casa, aí fico lá um tempo, volto, eu vou ficar aqui direto. Então, para passar esse tempo, eu vou fazer o quê? Vou comer, a praça de alimentação está aberta, na época, né? A praça de alimentação ainda estava aberta, eu fui lá e fui comer. Falei assim, eu vou dar um tempo aqui, vou passar com tranquilidade. E quando eu cheguei lá na praça de alimentação, como eu estava fazendo uma hora ali no shopping, já era 11h30, falei, bom, vou ficar aqui bastante tempo, comendo. Só que como eu demoro bastante para comer, quando foi 10 para meio-dia eu já tinha terminado. E aí eu tinha até as 2 horas da tarde para a bendita da loja abrir. Daí eu falei, bom, eu não quero ir para casa para não ficar nesse vai e vem, vou dar uma volta aqui, vai que eu encontro alguma coisa aberta, alguma coisa que me interessa, tudo fechado, de repente na livraria, eu passo na frente da livraria, a livraria estava aberta. E aí fazia, infelizmente, muito tempo, muitos anos que eu não entrava na livraria. A gente acaba lendo e relendo obras que a gente já tem em casa e a gente compra muito pela internet e acaba não tendo oportunidade, não se dá oportunidade na livraria. Eu falei, eu vou entrar aqui e eu fiz um propósito, eu vou, pelo menos um livro, eu vou sair daqui para eu ler um livro de um tema diferente que não seja da minha área profissional, eu sou engenheiro agrônomo. Então a gente acaba praticamente quase 100% das obras que a gente lê é vinculado à nossa expertise profissional, né? O que está errado, a gente tem que ler coisas diferentes e é isso que eu queria fazer, tá bom. Aí eu falei, eu vou sair olhando e quando eu encontrar um livro que me chamar a atenção, eu vou abrir, eu vou ler um parágrafo, vou abrir aleatório, eu vou ler um parágrafo, se me chamar a atenção, eu fecho e vou levar. Beleza, andei, encontrei um livro de um autor super famoso que trata sobre a relação interpessoal, que é o Dale Carnegie. E eu abri um livro dele, um livro muito famoso, e li um parágrafo, abri assim mais ou menos no meio do livro. E este livro que trata de uma forma mais profissional sobre relações sociais, naquele parágrafo que eu abri, estava falando sobre Jesus Cristo. Então ele inseriu Jesus em um assunto que ele trata de uma forma muito técnica e profissional para dar o exemplo de uma situação. E logicamente que se foi com Jesus é um bom exemplo, certo? E então eu comprei esse livro, levei para minha casa e infelizmente ainda não terminei de lê-lo, tá aí uma oportunidade para eu terminar de ler agora. Mas a questão é o seguinte, depois de ler este parágrafo e coletar mais informações nesse livro, aquele primeiro parágrafo que eu li foi o suficiente para fazer um somatório daquela informação com o conhecimento que a doutrina espírita já nos concedeu. E aí a gente conseguiu elaborar um estudo muito interessante, ao meu ver, que a gente vai fazer o desdobramento agora. E aconteceu tudo de uma forma tão natural que ainda a gente estava conversando aqui, né? A Cineia perguntou qual que é o título da palestra. Foi tão natural que a gente montou tudo e quando terminou,
Aí geralmente a gente começa pelo título, né? Dessa vez foi um pouco diferente. A gente fez todo o desdobramento e no final foi ver qual que é o título. Mas enfim, conforme a gente for conversando, talvez fique aqui uma sugestão para a gente fazer algo diferente. Quando finalizar, a gente entra no acordo em um título que encaixa aqui, mas trata de assuntos muito legais. Tá? Então vamos fazer um exercício todo mundo junto. No final a gente elabora aqui um título para trazer, para abrir o assunto, certo? Mas aqui fica o exemplo de que dessa vez eu atendi uma inspiração que me foi feita, né? Então, entre na livraria, escolha um livro que te chame a atenção e mais, com o que você aprendeu nesse livro, desenvolva algo que vai ser bom para você e de alguma forma para as pessoas que te cercam. Para mim foi incrível, porque eu aprendi um monte de coisas enquanto nós fazíamos o desdobramento desse estudo. Então uma boa inspiração resulta em algo muito bom, né? O efeito do atendimento dessa inspiração é muito legal. Então que estejamos atentos às solicitações do alto. Seguinte, qual foi a primeira frase que eu li no parágrafo do livro que eu abri lá na livraria? A frase é a seguinte: é da essência do ser humano querer se sentir importante. E para mim, na minha visão, isso é uma verdade. Todo mundo gosta de se sentir importante, nem que seja em um determinado círculo da sua vida. Todo mundo gosta de se sentir importante dentro de casa, com seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus irmãos, com os primos, com os tios. A gente gosta quando a gente entende que a gente é importante para alguém. Independente que se dentro de casa, no trabalho, na casa espírita, nos trabalhos voluntários que porventura a gente venha fazer, em qualquer círculo social, nós gostamos de nos sentir importantes. Isso é da natureza do ser humano, né? E é um estudo bastante técnico e eu concordei com essa afirmação. Entretanto, nós buscamos no Espiritismo entender isso mais profundamente. E aí, qual foi a resposta para isso conforme a nossa doutrina? Que para nós nos sentirmos importantes verdadeiramente, nós temos que ser úteis. Então, para sermos importantes de verdade, nós temos que ser úteis. E, inclusive, nós devemos ser úteis quando nós temos a oportunidade de ser. Certo? Então, só um resumo da obra até aqui. Entendemos que é da natureza do ser humano querer se sentir importante. Mas, para sermos importantes, nós temos que ser úteis. E um alerta que tem que ficar pescando na nossa mente toda vez que a gente pensa sobre isso, em ser útil, em querer ser importante sendo útil, é que, para que nós sejamos úteis, inevitavelmente nós temos que trabalhar. Não há utilidade sem trabalho. Então, quer se sentir importante, você tem que ser útil. Quer ser útil, tem que trabalhar. Tem que investir energia da sua vida em uma atividade que é útil para si e para os outros. Aí sim você está trabalhando. E aí, logicamente, que já chegamos nessa parte de que para sermos úteis temos que trabalhar, fomos buscar no Espiritismo o que é trabalho. E a gente, de uma forma ou de outra, já até respondeu. Então, lá no livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, no capítulo 3, os Espíritos tratam exatamente da lei do trabalho. E aí, na questão 675, Kardec pergunta: o que é trabalho para os Espíritos? E a doutrina espírita responde que trabalho é toda e qualquer atividade útil. Então pronto, amarramos. Para atendermos a nossa natureza de nos sentirmos bem
e importantes, temos que ser útil, então temos que trabalhar, porque trabalho é toda e qualquer atividade útil. E a doutrina espírita continua fazendo desdobramento sobre esse tema do trabalho, e o que fica muito claro para a gente é que existe uma recompensa para aqueles que trabalham. Existe uma recompensa para aqueles que são úteis. E essa recompensa, de uma forma bastante direta, nada mais é do que o sentimento de felicidade. E então tudo começa a ficar mais claro ainda. Por que nós queremos nos sentir importantes? Porque no final das contas o que nós queremos é nos sentirmos felizes. E não há como se sentir feliz sem trabalhar. Não há como se sentir útil sem trabalhar. Não há como se sentir importante sem ser útil. Então está tudo amarrado. A doutrina espírita nos ajudou a fazer o desdobramento dessa primeira fase daquela primeira frase daquele livro de uma forma muito, muito interessante. Então, no final das contas, o que nós queremos mesmo é sermos felizes. É por isso que nós queremos nos sentir importantes. Isso quando nós estamos, logicamente, e isso tem de ser compartilhado e refletido, e nós temos que entender isso juntos, que logicamente isso tudo se enquadra quando nós estamos verdadeiramente desvestidos de orgulho, de vaidade. Nós queremos ser felizes, verdadeiramente, na sua essência. E a felicidade verdadeira, ela está distante desses sentimentos que não são bons, né? O orgulho, a vaidade, enfim, tudo aquilo que não é interessante para o nosso espírito. Agora, dentro de todo este contexto que nós estamos até aqui, e baseado no Evangelho de Jesus, então se eu quero viver esse roteiro de me sentir importante, de ser útil e de ser feliz, dentro do contexto do que Jesus nos ensinou, então não há como fugir de que, se eu quero me sentir importante, útil e feliz, obrigatoriamente e necessariamente, para eu sentir isso, eu tenho que fazer o outro se sentir assim também. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero me sentir importante, se eu quero me sentir útil e se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o outro se sentir assim também. E não é isso que a doutrina espírita nos ensina? Quando ela fala sobre caridade, que nada mais é do que colocar o nosso amor em atividade, nada mais do que colocar esse sentimento que está dentro do vaso da nossa alma, que é o coração, em ação, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo o outro se sentir útil. Nós estamos fazendo o outro se sentir abraçado, acolhido. Nós estamos fazendo o outro de alguma forma se sentir, nem que seja um pouquinho, mais feliz. Então, temos que fazer isto para o outro para termos verdadeiramente a recompensa de nos sentirmos felizes. E vamos aproveitar que nós estamos tratando todo esse tema, tendo como base e como rumo o nosso grande exemplo, que é o Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. O Livro dos Espíritos também nos traz isso. Vamos trazer Jesus fazendo tudo isso. Jesus, que é o governador do nosso orbe terrestre. Ele que com certeza é o ser que mais trabalha e mais trabalhou no nosso planeta. Para a gente, é o nosso exemplo de perfeição moral. Então, o ser mais importante com o qual nós temos para nos espelhar, e o mais útil também. Jesus é tudo isso e infinitamente muito mais. Mas, como Ele é tudo isso, e para Ele sentir tudo isso, primeiro Ele trabalha para que nós nos sintamos assim. Ele é o governador do nosso planeta. Ele incessantemente faz tudo para que nós também nos sintamos importantes, úteis e felizes. Nas nossas vidas, Ele vai inserindo situações
circunstâncias em que nós podemos trabalhar. E podemos colher o fruto da felicidade desse trabalho, independente de onde seja. Mais uma vez repito, dentro de casa, no próprio ambiente profissional, desafios novos, na casa espírita, enfim, diversas situações. Ele nos dá essa oportunidade. Mas existem assim exemplos muito diretos e que na nossa vida eles são tão naturais que muitas vezes a gente não para perceber como Jesus e sua equipe que cuida de nós, os nossos anjos, eles trabalham 24 horas por dia, durante todos os segundos, para nos fazer felizes. Por exemplo, nós acordamos, não acordamos? Já abrimos o olho e respiramos mais um dia. Isso não foi um trabalho que foi feito por algo muito maior para que nós pudéssemos acordar e ter a oportunidade de desenvolver diversas atividades que vão nos trazer felicidade? Sim. Aí você acordou. Você, sem dúvida nenhuma, colocou o pé no chão, levantou e saiu andando. É tão natural, não é? Mas você teve saúde física. O seu corpo te sustentou em pé. Isso é tão natural que a gente não dá bola. Mas existiu um trabalho para que isso pudesse ter ocorrido. Nós temos uma casa que nos abriga do frio. Nós temos cobertor, nós temos roupa de frio, nós temos alimento que sustenta o nosso corpo físico, nós temos o Evangelho de Jesus e o Espiritismo que sustentam o nosso espírito, nós temos família e amigos que nos amam, nós temos, por causa disso, a oportunidade de amar, nós temos trabalho, nós temos oportunidade de estudar, nós temos infinitos exemplos de que existe algo maior, coordenado por Jesus, logicamente também por Deus, que trabalha o tempo todo para que nós nos sintamos úteis, importantes e felizes. O fato de Jesus nos amar já é um exemplo e uma oportunidade incrível de nós nos sentirmos importantes. Gente, a certeza de que Jesus nos conhece pelo nosso nome terreno agora, Jesus, que é o ser mais puro que pisou nesse mundo, que é perfeito, em todos os sentidos, Ele nos conhece, cada um por um. E isso já nos faz sentir importantes, ou deveria nos fazer sentir importantes. A gente não raciocina muito sobre isso, mas são exemplos que é claro como Jesus faz por nós, e é por isso que Ele tem tudo o que Ele tem, e por isso que Ele é tudo o que Ele é. Então não é à toa que no Livro dos Espíritos diz que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus deu a nós para seguirmos de guia e de modelo. Então se nós fizermos o que Ele faz, se nós amarmos o próximo, se nós fizermos o bem para o próximo e criarmos um ambiente para que todos se sintam bem, nós chegaremos à perfeição. E algumas vezes, mesmo entendendo tudo o que a gente já tratou até aqui, nós podemos nos perguntar, mesmo entendendo tudo isso, nós ainda fazemos questão de titubear, de dar aquela duvidada. E aí nós nos perguntamos, mas, eu entendi que devemos ser úteis, mas como? Como eu posso ser útil? Essa pergunta, ela é recorrente na nossa vida e na vida de todo mundo. E aí, para responder essa pergunta, tem um livro que eu gosto muito, que é o Jesus no Lar. Inclusive, em algumas vezes que nós viemos aqui estudar, eu sempre trago exemplos de Jesus no Lar, e todas as vezes que um assunto novo a gente está elaborando para poder estudar junto, como estamos fazendo aqui, sempre a gente recorre lá para encontrar alguma coisa que encaixe naquele aspecto. Então assim, a gente tem essa dúvida, como eu posso ser útil? E aí lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 30, que tem como título A Regra de Ajudar, nós encontramos uma passagem que um dos discípulos de Jesus pergunta para ele, Jesus, meu mestre, como eu posso ser útil? E aí Jesus, com toda a sua inteligência, com toda a sua expertise, respondeu de uma forma muito direta, a boa vontade é nosso recurso de cada hora.
Então olha a resposta de Jesus. Você quer ser útil? Como? Tendo boa vontade. Tenha dentro de si, construa dentro de si a intenção de querer ser útil. E a gente sabe que todo pensamento e todo sentimento, ele se expande como se fossem raios que vibram, e essa vibração alcança os espíritos. Então, quando você tem a intenção de querer ser útil, quando você tem a boa vontade de querer ser útil, você lança essa informação para o universo. E aí os bons espíritos vão captar essa informação. E eles virão até você, e eles vão te estimular, vão te inspirar para que você encontre uma situação para que você seja verdadeiramente útil. Ou eles vão te mostrar uma situação que está na tua cara para você ser útil, mas ainda nós, por algum motivo, ainda não havíamos enxergado. Então a boa vontade, a boa intenção para Deus é tudo. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Então tem mais uma passagem que é muito interessante, que complementa essa resposta de Jesus. Enfim, que complementa essa resposta de Jesus. Foi ele mesmo que disse isso, né? Tem uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo em que nós encontramos quando está falando da prece. É um dos capítulos que tratam sobre a prece. Que Jesus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Então casa muito aqui. Tenha a intenção de fazer algo bom, que todo o céu te ajudará. O reino do céu vai se movimentar para que você consiga concretizar aquela sua boa vontade. Todas as boas intenções serão atendidas pelo céu. Isso é certeza. E tem mais uma passagem no livro Jesus no Lar, que também é muito interessante para a gente inserir dentro do contexto que nós estamos discutindo, que é o seguinte. Então nós já entendemos que nós devemos ser úteis e também já encontramos a resposta de como ser úteis, certo? E muitos de nós nos lançamos no exercício de sermos úteis para sermos felizes. E eu vou trazer um relato pessoal, mas acredito que possa acontecer com outras pessoas também. A gente se lança, né? Então, por exemplo, nós nos lançamos a estudar a doutrina espírita, nós nos lançamos no exercício de estudarmos juntos, como estamos fazendo aqui, o Espiritismo, de desenvolver alguns trabalhos que ajudem pessoas que estão verdadeiramente sofrendo. Então nós nos lançamos. E em algum momento, e aí eu digo que é o meu relato particular, em algum momento a gente começa com alguns pensamentos do tipo: como eu posso me lançar a revelar as verdades divinas se eu ainda sou tão imperfeito assim? Se eu ainda penso coisa que não é legal, se eu ainda tenho sentimentos que não são aqueles que deveriam ser, né, não são aqueles que são descritos como bons sentimentos, ainda temos alguns vícios. Daí, os vícios, eles são variados, né? Uns é bebida, outros, infelizmente, são as drogas, o outro é a sensualidade excessiva, o outro é o vício do orgulho, do egoísmo, da verdade, por aí vai. Então, às vezes, a gente entra nesses pensamentos, eu entrei. Como que eu posso me lançar essa tarefa se eu ainda estou tão imperfeito assim? Se eu ainda tenho algumas manchas no meu ser, na minha essência? E eu encontrei a resposta para isso lendo, fazendo Evangelho no Lar, em um dos capítulos do Jesus no Lar, que é o capítulo 41, que tem como título o Incentivo Santo. Então eu tinha até separado aqui para a gente ler o capítulo inteiro. Ele tem 2 páginas, mas eu vou traduzir o que o capítulo nos ensina. A história é o seguinte: estava ocorrendo o Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, e um dos discípulos de Jesus fez esse questionamento para ele.
se eu não me engano, a frase que ele usou é assim: como eu posso divulgar e espalhar a verdade divina se ainda existem resquícios de mentira dentro de mim? Como eu posso espalhar os bons sentimentos se ainda os maus habitam o meu ser? Ele perguntou isso para Jesus. E aí Jesus, para responder a pergunta dele, contou uma história. E a história é a seguinte: que existia um senhor que vendia remédios, tá? Ele levava os remédios, os xaropes curativos da cidade para o campo, tá? Isso lá na época de Jesus. Então ele levava os remédios da cidade para o campo. Como? Com o seu jumentinho, certo? E a espiritualidade, Jesus conta, que escolheu esse senhor para divulgar as leis de Deus, para compartilhar o Evangelho de Deus. E assim esse senhor o fez por um bom tempo, certo? Mas chegou um determinado momento que esse pensamento que eu acabei de trazer para vocês como um relato pessoal, disparou na mente dele. Como que eu, ainda tão imperfeito, posso ficar espalhando as mensagens do céu? Eu não tenho condição para isso. Então o que ele fez? Se retraiu. Ele parou de fazer isso. Ele não divulgava mais as mensagens do céu. Ele não divulgava mais nem as leis, nem as mensagens de Deus. Certo? E conforme o tempo foi passando, no íntimo dele, a certeza de que aquilo que ele fazia era bom, começou a perturbar ele, porque ele começou a se sentir mal por não estar fazendo, mas ao mesmo tempo se sentia inapto a levar a mensagem de Deus para frente, porque ele se sentia impuro, ele se sentia sujo. E isso estava esmagando o espírito dele. Então, antes de dormir em um determinado dia, ele pediu auxílio a nosso Deus Todo-Poderoso. Ele falou: meu pai, me ajuda, me traz uma luz, um caminho para eu conseguir dissolver esse sentimento que está me destruindo. Viver essa dúvida entre levar e não levar, estou pronto, não estou pronto. E aí ele dormiu. E aí, em um sonho, Deus enviou um anjo para esse senhor. E aí diz que no sonho, esse senhor estava passando por um campo muito bonito, cavalgando no seu jumento, levando os remédios. E aí, no meio da estrada, ele encontrou o anjo pediu para ele parar. E aí, o anjo cumprimentou ele de uma forma muito educada. Não sei nem explicar como seria o encontro com o anjo, mas deve ser algo muito bom, muito gostoso de se vivenciar. E aí ele perguntou para o senhor se naquele dia o jumento dele tinha dado coice em outros animais na estribaria e se o jumento tinha mordido algum outro animal ou alguma pessoa que tivesse passado perto dele. E aí o que o senhor respondeu? Incontáveis vezes. Deu coice em todo mundo e mordeu todo mundo. Aí ele perguntou ainda mais algumas coisas. Ele está sempre limpo? Ele faz muita sujeira no ambiente que ele está? Imagine, um jumento, tá, gente? E aí a resposta dele: sim, faz muita sujeira. Não está sempre limpo. E aí ele fez a última pergunta para fechar com chave de ouro o que ele queria extrair daquele senhor. Aí ele perguntou: mesmo o seu jumento sendo rebelde, agressivo, não tão limpo assim e fazendo alguma sujeira, não é ele, mesmo com toda a sua rusticidade, enfim, com toda a sua imperfeição, mesmo assim, ele não se põe ao trabalho de levar remédio àqueles que precisam? Ele não se propõe a levar o produto que leva a cura para quem precisa? Não é ele, não são os seus pés que carregam um remédio que vai aliviar o grito daquele que geme de dor? Ele disse sim. E aí
o anjo tornou a perguntar: então por que você, mesmo com toda a sua imperfeição, não faz a mesma coisa? Não leva o remédio, não leva a cura para aqueles que precisam. O que ele estava querendo dizer? Mesmo dentro da sua imperfeição, leve a mensagem do Cristo, com toda a verdade que existe dentro de você. Porque ela vai fazer bem a quem precisa. E aí ele arremata a história dizendo o seguinte, que quando nós temos boa vontade, esse senhor não teve boa vontade quando pediu para Deus te dar ajuda? E aí ele teve um sonho? Viu como a boa vontade joga o pedido para o universo e a gente é atendido? A boa vontade. E a boa vontade deu para esse senhor o novo ânimo de ser útil de novo, de voltar a trabalhar e no final das contas de ser feliz, porque enquanto ele não trabalhava, ele estava se sentindo mal, infeliz, né? Então, no final desse capítulo, o que é muito interessante, que é muito bonito, é que eles falam que todas as vezes que nós jogamos por universo, por meio dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a vontade de ser útil, isso nos sinaliza para os anjos, nos sinalizam para os bons espíritos, nos sinalizam para Jesus. E eles vão vir até nós, mesmo dentro da nossa imperfeição. E com o tempo, conforme a gente exercita a nossa utilidade, ou seja, conforme a gente trabalha no bem, conforme a gente presta serviço para o bem, esses anjos vão nos ajudando no nosso aperfeiçoamento, do nosso ajuste, para que aquelas imperfeições que estavam nos incomodando cessem e façam nós nos sentirmos mais em paz e mais felizes. Então, é necessário ser útil, temos que trabalhar, e é o trabalho que vai nos aperfeiçoar, que vai nos burilar, né? Que vai nos deixar prontos para sermos espíritos mais puros. E já caminhando para a conclusão do nosso estudo, tem mais uma questão que nós gostaríamos de compartilhar, que é muito interessante, que está dentro desse contexto ainda que estamos conversando, que é se sentir importante, ser útil, trabalhar para ser feliz, certo? O que nós temos que entender é que todos nós temos que criar oportunidades para nos sentirmos úteis. Nós temos que criar oportunidade para trabalharmos. O que eu estou querendo dizer? Nós temos que criar oportunidade para sermos felizes em todos os setores das nossas vidas. Então nós temos que semear trabalho, utilidade e felicidade dentro de casa. Temos que semear tudo isso no nosso ambiente de trabalho profissional. Temos que semear tudo isso dentro da casa espírita. Temos que semear tudo isso com o convívio com os nossos amigos. Temos que semear tudo isso em todos os aspectos das nossas vidas. É a mesma coisa que dizer que nós temos que semear felicidade em todos os setores da nossa existência. E por que nós estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo isso, pessoal, porque dessa forma conseguimos encontrar um sentimento de felicidade, de paz, em todos os ambientes em que nós nos manifestamos. E isso é muito importante, por quê? Porque a vida no planeta em que nós estamos é um planeta de provas e expiações, não é? Então nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por dores, por sofrimentos, que são situações em que nós aprendemos e nós evoluímos, né? Deus e Jesus utilizam a dor como uma forma de nos educar, não de nos punir. Então nós passaremos por situações difíceis. Só que a questão é, se nós investimos e semeamos oportunidades de ser felizes em vários setores da nossa vida, se um desses setores vier abaixo, porque nós temos que passar por isso, nós ainda temos vários campos de felicidade para cultivar. Então, temos que pensar nisso. Muitas vezes nós focamos em um elemento só
de toda a nossa vida, por exemplo, vida profissional. Nós temos que investir tempo, inteligência, horas e suor no trabalho. Temos, é muito importante. Ele traz o nosso sustento, ele traz o nosso avanço intelectual. Quando nós avançamos intelectualmente, nós conseguimos evoluir moralmente, por aí vai. Só que se nós investirmos toda a nossa semeadura só na vida profissional, se porventura der errado esta parte da vida profissional, tudo vai abaixo. E a gente não tem de onde colher mais felicidade porque a gente não semeou. Então nós temos que fazer essa semeadura em todos os setores da nossa vida. Temos que ser úteis em todos os setores da nossa vida. Temos que trabalhar em todos os setores das nossas vidas. Tá? Esse raciocínio que a gente desenvolveu foi muito interessante porque foi uma relação que a gente fez com as informações que eu tenho na minha vida profissional. Porque, como eu já disse, eu sou engenheiro agrônomo. E na agricultura, quando nós vamos fazer a semeadura de qualquer espécie cultivada, nós fazemos o que nós chamamos de escalonamento da semeadura. O que é o escalonamento da semeadura? É nós, por exemplo, numa propriedade grande, não precisa ser tão grande assim, numa propriedade, nós semearmos uma parcela com a espécie que a gente quer nessa semana, na próxima a gente semeia outra parcela, na próxima outra e outra, até a gente completar a semeadura da propriedade toda. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente semeia em diferentes períodos, as plantas dessas parcelas vão estar em estádios de desenvolvimento diferentes, umas menores, outras maiores e assim por diante. E aí, se porventura nós tivermos, por exemplo, uma adversidade climática, seca, uma estiagem, como a gente está passando agora, as culturas em geral, elas têm um período crítico dentro do seu ciclo, que se acontecer a estiagem, elas têm a sua produção toda perdida. Só que o que acontece? Se eu escalonei a semeadura, eu tenho os períodos críticos distribuídos ao longo do tempo. Então, se der uma estiagem, eu não perco tudo. Eu perco um pouco, mas eu não perco toda a minha lavoura. E a questão de escalonar a semeadura da felicidade é a mesma coisa. Semearmos em vários setores da nossa vida a oportunidade de trabalharmos, sermos úteis e sermos felizes, é uma ótima estratégia para garantirmos a nossa felicidade. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer. Onde eu estou investindo tempo em ser útil? É só em um único propósito? É só em um único setor da minha vida? Se sim, talvez seja interessante ampliar esses caminhos em que nós nos fazemos úteis. Então, meus queridos amigos, gostaria muito de agradecer a atenção de todos. E, como a gente havia dito, foi tão natural o desenvolvimento desse tema que a gente ficou meio que sem um título. E aí, eu fiquei pensando, e aí vocês me dão um ok se vocês concordam aí. Mas a gente falou de utilidade, e o que nasce da utilidade é a felicidade, não é? Então talvez esse estudo poderia se chamar Felicidade na Utilidade. Então fica aí uma sugestão, tá? Senão depois a gente pode trocar também, não tem problema nenhum, certo? Então pessoal, muito obrigado.